Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar Fanfic, Dobra de Metal, O Despertar, Parte 2, Capítulo 7. Haru se encontrou na entrada da vila. Estranhamente não havia guardas com uniformes do Reino da Terra. Nem havia guardas da Nação do Fogo. Ele desceu de sua montaria, jogou alguns peixes para fora do estoque quando ninguém estava olhando e disse-lhe para ficar ali. Certo, preciso encontrar um mapa. Vou perguntar às pessoas ao redor. Enquanto Haru olhava pelas ruas, mal via alguém. Quando viu alguns homens de meia idade por perto, sorriu e decidiu se aproximar deles. Com licença, pessoal. Sou novo aqui e preciso de ajuda. Eles olharam para ele com os olhos brilhando. Todos estenderam as mãos. Jovem, você tem algum dinheiro de sobra para dar? Ajude seus companheiros do Reino da Terra, e que os espíritos estejam com você. Haru deu um passo para trás e levantou a sobrancelha. Ele não tinha levado dinheiro consigo. Sua mãe precisaria mais do que ele. Além disso, ele tinha algumas moedas para treinar sua dobra. E essas moedas não são mais utilizáveis. Não tenho dinheiro comigo, mas vocês conhecem alguém que tenha um mapa dos arredores? Os homens de meia idade franziram as sobrancelhas e viraram a cabeça na direção oposta, ignorando Haru, que ficou parado. Depois de algum tempo, Haru suspirou. Ele decidiu perguntar a outra pessoa. Enquanto ele estava verificando esta cidade, descobriu que as pessoas eram realmente pobres. Suas roupas estavam esfarrapadas e eles eram magros. Haru se perguntou o que havia acontecido com eles. Eles não parecem estar com falta de dinheiro. Havia lojas por perto. E havia barracas que vendiam comida. Além disso, eles sempre podem sair e caçar por comida. Os animais são realmente grandes. Se um carneiro pode alimentar uma família inteira por uma semana, imagine o que uma criatura 10 vezes o seu tamanho pode fazer. Haru entrou em um pequeno restaurante. Secretamente, ele abriu o estoque e pegou alguns peixes em um saco, antes de se oferecer para vendê-los ao dono. O dono parecia feliz, mas deu a Haru um preço muito barato. O objetivo de Haru não era ganhar dinheiro, mas obter informações, então ele concordou em vender o peixe por um preço baixo. A propósito, chefe, ele chamou o dono. Por que todos nesta vila são tão pobres? Você é novo por aqui, disse o dono do restaurante enquanto ia até o balcão, pegava uma frigideira e um pouco de óleo. Ele então acendeu um fogo e começou a cortar o peixe. Sim. De onde você é? De uma vila sob a Nação do Fogo. Eu fugi de lá, Haru disse enquanto se sentava. Olhando para o dono, ele podia dizer que ele ia cozinhar. Bem, por mais que eu queira te parabenizar, você escolheu o destino errado para escapar. Ele disse. Esta vila deveria estar sob a proteção do exército do Reino da Terra. Mas, Haru franziu as sobrancelhas. Mas os soldados se tornaram tiranos. Eles agora são bandidos que forçam as pessoas a pagar impostos. Eles roubam nossa comida. Pensamos em fugir, mas as vilas próximas estão sob o punho deles. Alguns tentaram fugir, mas os soldados, não os bandidos, os declararam traidores e os executaram no local. Vocês já pensaram em resistir? Haru perguntou. Ele teve que admitir, depois de ouvir aquelas informações chocantes, que não sabia como se sentir. Eles levaram todos os dobradores de terra em nossas vilas para o exército. Além disso, o que um cidadão normal pode fazer contra um dobrador de terra quando está parado na terra? O dono disse enquanto saía pela porta antes de começar a assobiar. Muito em breve, alguns idosos e crianças pequenas entraram. Cada um pegou um pequeno pedaço da refeição cozida. Vamos, comam antes que esses caras cheguem. O dono disse. Haru respirou fundo e disse. A propósito, você tem um mapa ou conhece alguém que o tenha? Os bandidos tomaram todos os mapas possíveis de nós, e é proibido fazê-los. Ele disse. Só se pudéssemos nos livrar deles, a paz voltaria. Jin, o sistema tem uma nova missão para você. Sim ou não? Missão, derrotar os bandidos. Os ex-soldados do Reino da Terra estão usando as vilas como suas fontes de renda. Sua missão é derrotá-los e restaurar o equilíbrio nas vilas. Objetivo, derrotar os bandidos. Recompensas. Mais 2.000 de experiência. Mais presente aleatório. Riscos, morte e incapacitação. Punição por abandonar a missão após aceitar, menos, 500 pontos de chi. Pessoas corruptas estão usando os tempos de guerra em seu benefício e oprimindo os fracos. Se Haru fosse atrás deles, ele ganharia com isso. Primeiro, ele terá a chance de lutar contra dobradores de terra e soldados, o que significa que ele ganhará experiência. Além disso, ele subirá de nível. Mesmo sem a missão, Haru ainda iria atrás deles. Ele se solidarizou com essas pessoas, porque ele era como elas, exceto que a condição delas é pior. Além disso, esses bandidos têm o que ele está procurando. Estalando os punhos, ele foi até o dono do restaurante e disse. Onde eles estão? Quem? Os bandidos. Haru colocou a mão no ombro do homem. Preciso que você me diga agora. Não posso explicar o porquê. Eles estão no pico antes da cordilheira. Eles têm uma base lá. O dono disse. Você deve evitar o pico leste. Eles estarão lá. Haru sorriu. Certamente, este homem era bom. Ele deve estar pensando que Haru estava pedindo direções porque queria evitá-los. Obrigado. Haru deu um leve aceno e saiu. Haru seguiu na direção leste.
Assim que ele estava fora da vila, ele olhou e uma cordilheira apareceu na frente dele. Não é tão alta, então escalá-la deve ser fácil. Mas antes de ir, Haru abriu seu sistema e decidiu colocar alguns pontos. Ele tem 8 pontos de afinidade, e ele estava planejando usá-los agora. Como um dobrador de terra, sabedoria e físico eram afinidades que ele deveria cultivar. Haru decidiu colocar 2 pontos em sabedoria e o resto em físico. Claro, ele poderia construir seu personagem para ser desequilibrado e ele seria poderoso. Mas isso lhe daria um ponto fraco que seu inimigo pode expor. É melhor ser equilibrado e não ter pontos fracos do que ser muito forte com uma fraqueza. Haru originalmente tinha 2 em físico e 14 em sabedoria. Agora, afinidades. Sabedoria, 16. Físico, 8. Agilidade, 3. Haru fisicamente deve ser 4 vezes mais forte do que costumava ser. Seu corpo é magro, e é fácil dizer que ele não levanta peso. Sem mencionar que suas refeições não eram tão nutritivas. Ele pode ter sido fisicamente mediano para sua idade, mas agora ele é muito mais forte para ser considerado mediano. Haru decidiu verificar sua saúde e Chi. Saúde, 250 de 250. Chi, 6.500 de 6.500. Haru assumiu uma postura de dobra e levantou uma pequena pedra do chão. Pareceu mais leve e menos consumidor de Chi, e isso não foi devido ao seu nível de habilidade, mas devido à sua força recém-descoberta. O palpite de Haru estava certo. A melhor construção para um dobrador de terra era físico e Chi. Quanto à agilidade, sua fraqueza, ele a superará com treinamento. Haru separou uma parte da pedra, que deve pesar cerca de 200 quilos, e tentou levantá-la. Depois de cerrar os dentes, ele descobriu que tem poder suficiente para levantá-la, mesmo que parecesse realmente pesada. Ele a colocou no chão, respirou fundo e olhou para um pico. Hora de subir de nível. Ele estalou os punhos. Haru escalou o pico e encontrou um caminho que levava a cordilheira à sua frente. Farejando o ar, ele podia sentir o cheiro delicioso de algo sendo assado. Haru jogou seus sapatos fora e começou a caminhar para a frente. Desta forma, ele estaria vendo com seus 2 olhos e com a dobra de terra. Nenhuma armadilha possível o pegará e ele será capaz de ver seus inimigos antes que eles possam. Haru deu um leve salto, evitando um fio fino que estava amarrado entre 2 árvores, e sorriu interiormente. Muito em breve, ele parou em um local cercado por árvores. Com seu sexto sentido, ele podia sentir um grupo de pessoas comendo. Alguns estavam em posições de guarda, e alguns estavam em postos de guarda. Alguns deles estavam entrando e saindo de uma caverna. Devido à falta de habilidade, ele não conseguia sentir o que estava dentro daquela caverna a esta distância. Haru moveu-se rapidamente e encostou as costas em uma árvore. Da entrada para o acampamento dos bandidos, apareceu um homem gordo com um capacete e uma grande espada. Haru franziu as sobrancelhas, pensando se deveria atacá-los diretamente ou se deveria tentar se esgueirar sobre eles. A última opção parecia bastante insana, pois se ele tentasse se esgueirar, outros seriam alertados. A melhor opção seria usar o elemento surpresa para conseguir o que quer. Haru pisou no chão, fazendo uma rocha voar. Usando a mão, ele a controlou no ar, antes de fazê-la flutuar atrás do homem e acertá-lo na parte de trás da cabeça. Ele caiu, e Haru fez uma aparição, derrotando um soldado não dobrador treinado, mas sem de experiência. Haru levantou as mãos, um grupo de grandes rochas começou a flutuar ao redor dele. Subir de nível sua força tornou o custo físico da dobra menor. Ele entrou pela entrada e caminhou para frente, e olhou para os bandidos, soldados do Reino da Terra, jogando e cuidando de seus negócios. Comprimir. As rochas ficaram menores, mais fortes e mais duras, mas mantiveram seu peso. Haru deu um passo à frente e começou a mirar seus ataques, enviando as rochas. Um grupo de homens caiu no chão, inconscientes e derrotados. O resto prestou atenção em Haru. Em um instante suas pálpebras tremeram, eles pularam e assumiram uma postura defensiva. Jin, derrotando um dobrador de terra de baixo escalão. Jin, derrotando um dobrador de terra de nível médio. Jin, anfitrião, subiu de nível. Nível 6. Haru notou que um homem grande rosnou para ele, levantou-se e disse: "E quem é você? Fale rápido antes que eu te mate." Ele pisou, e o chão começou a tremer. Haru deu um passo para o lado, evitando um espinho que apareceu em seu local original. Capítulo 8. E quem é você? Fale rápido antes que eu te mate. Perguntou um homem grande com mais de 2 metros de altura. Ele pisou, e o chão começou a tremer. Haru deu um passo para o lado, evitando um espinho que apareceu em seu local original. O dobrador de terra à sua frente era habilidoso o suficiente para remodelar o chão sob Haru com um passo. Haru caminhou para frente. Eu sou apenas um andarilho. Estou aprimorando minhas habilidades, procurando por um oponente digno e seguidores dignos. O homem esfregou o queixo. Você é jovem e talentoso como um dobrador. Alguém como você deveria estar no exército do Reino da Terra. Mas você está aqui lutando contra os soldados de sua nação. Acho que terei que levá-lo de volta para o Reino da Terra. Haru levantou as mãos. Ouça minha oferta. Eu vou deixar vocês viverem se vocês se tornarem meus seguidores. Haru precisava deles. Só por cima do meu cadáver você assumirá a liderança. O homem grande gritou. Caso contrário, meu nome não será Kong. Uf! Haru bufou enquanto estendia a mão. Em pouco tempo uma lança apareceu da terra e disparou contra ele. As pálpebras de Kong tremeram.
Ele parecia surpreso. Ele bateu o pé no chão e levantou as duas mãos, uma parede aparecendo e bloqueando a lança. Ele então pulou e chutou a parede de terra 2 vezes, enviando-a voando em direção a Haru, que se agachou, estendeu as mãos e girou, fazendo a parede dar uma volta no ar e voltar para Kong. Kong chutou para frente, dividindo a parede em 2, e ele parecia sofrer algum dano. Haru notou que Kong era o tipo de homem que usa os pés para dobrar. Comprimindo rochas de tamanho médio em pequenas, Haru as enviou voando para os tornozelos do homem. Kong notou as rochas e como elas eram pequenas e zombou. Mas assim que fizeram contato com seus tornozelos, ele caiu no chão com os pés quebrados. O que diabos você está fazendo? Me ajude a vencê-lo! Kong gritou. Os capangas e os que haviam saído da caverna atenderam ao seu chamado. Os dobradores assumiram suas posturas. Embora não parecessem tão fortes quanto Kong, eles tinham algum poder neles. Eles criaram algumas pedras e as fizeram voar em direção a Haru, que levantou a mão. 5 espadas longas e giratórias apareceram e formaram um anel ao redor dele. Elas estavam girando muito rápido. Assim que as pedras se aproximaram, as espadas as cortaram ao meio. Haru se agachou antes de avançar contra eles, movendo as mãos e dobrando um monte de rochas para atacar o homem. Eles tentaram atacá-lo de volta, mas as espadas eram muito boas na defesa. Os ataques de Haru, por outro lado, eram difíceis de desviar. As rochas que ele usou encolheram de tamanho, mas mantiveram sua massa e derrubaram os bandidos. Nível 7. Haru virou a cabeça. Havia um grupo de soldados que não pareciam ser dobradores. Eles levantaram as mãos, já se rendendo. Mas Haru não podia simplesmente aceitar isso. Não era por razões de retidão, mas porque eles eram pontos de experiência grátis. Mostrando misericórdia, ele dobrou algumas rochas e as fez atingi-los na parte de trás da cabeça. Jin, a missão foi concluída. Você subiu de nível. Nível 8. Estoque, mais presente aleatório. Haru decidiu verificar seu presente mais tarde. Seu estoque no início de sua jornada estava cheio. Mas por causa do aumento de nível ele ficou maior. Agora parece quase vazio, mesmo com todas as coisas dentro. Haru caminhou até aquele que parecia ser o líder, o homem com os pés quebrados. Ao seu redor estavam seus homens, que estavam chorando de dor. Kong levantou a cabeça e disse: Quem é você? Você é o líder? Haru perguntou. O líder dos bandidos. Não, eu sou um mercenário do Reino da Terra. Não um bandido. Ele respondeu severamente. Você realmente acreditou naqueles aldeões quando disseram que eu sou um bandido? Haru acreditava no sistema mais do que nos aldeões. O sistema não pode mentir. Não tem motivo para mentir em primeiro lugar. Estou aqui em uma missão para executá-lo. Haru sorriu. As pálpebras de Kong tremeram. Ele parecia estar com medo. Os outros começaram a implorar, pensando que seriam os próximos. Por favor, ele nos forçou. Ele não é mercenário. Ele é nosso capitão, e ele é um soldado. Não podíamos desobedecê-lo. Se o fizéssemos, ele teria o direito de nos declarar traidores e nos executar. Haru levantou a mão e fez uma cadeira aparecer do chão. Ele se sentou, colocou uma perna sobre a outra e olhou para baixo. Haru estava planejando fazer uso desses caras. Mas Kong não parecia uma pessoa utilizável, então ele decidiu se livrar dele. Um homem que não é bom para o seu reino não é bom para Haru. Criando uma pedra maior do chão, Haru a usou para esmagar os ossos de Kong. Ele então virou a cabeça, para o resto das pessoas derrotadas. Ele comprimiu algumas pedras acima deles e perguntou se eles eram leais a Kong. Eles disseram que não eram, e que estavam dispostos a fazer o que Haru pedisse. Haru então se ofereceu para eles se juntarem a ele, para servir sob ele. Os soldados e os dobradores de terra aceitaram. Afinal, ele era um homem que os derrotou sozinho. Haru mais tarde deu a cada um uma garrafa de água e os fez beber, em celebração à mudança de liderança. Os bandidos, também conhecidos como soldados do Reino da Terra que usaram a guerra em seu benefício, aceitaram aquela água. Assim que Haru se certificou de que todos a beberam, ele fez seu anúncio. Atenção a todos! Já que sou seu novo líder e já que sua lealdade não é garantida, eu fiz vocês beberem água envenenada. Não, não me olhem assim. O veneno levará 3 meses para matar vocês. Assim que Haru disse isso, ele viu como o rosto de todos empalideceu. Mas não se preocupem, eu tenho um antídoto. Ele não está comigo agora, e só eu sei onde ele está. Haru disse. Agora, se vocês provarem bem sua lealdade, eu lhes darei um antídoto. Foi divertido ver seus rostos chocados perdendo a cor. A história imaginária de Haru sobre o veneno os havia enganado. Um homem alto e magro, que era o vice do líder anterior, disse. Seu rosto estava pálido, mas ele não parecia se atrever a expressar sua opinião. Como vamos provar isso? Você tem uma tarefa para nós. Boa pergunta, Kim. Como provar que você é leal? Haru colocou uma perna sobre a outra. Vocês provarão que são leais ao Reino da Terra, e vão me ajudar a retomar uma de nossas vilas. Além disso, vocês vão levar todos os impostos que roubaram dos aldeões de volta para eles, e devolver a comida deles. Além disso, se alguém causar problemas novamente, então esqueçam os antídotos, vocês vão morrer pelas minhas mãos. Haru sorriu e falou com confiança. Foi um dos princípios de conversa fiada que ele aprendeu como Mike. Se você diz algo com confiança, as pessoas vão acreditar em você, contanto que você não deixe buracos de enredo para elas usarem. Tudo bem. Kim virou a cabeça. Vocês ouviram, empacotem o dinheiro e devolvam-no aos aldeões. Ninguém parecia ser contra o comando de Haru. Todos eram livres para pensar que a história do veneno era uma mentira.
mas parece que ninguém teve coragem suficiente para correr o risco. Haru conseguiu o que precisava. Ele tem um mapa completo do Reino da Terra com ele, e ele o jogou de volta em seu estoque. Agora, ele ia fazer sua primeira tarefa. Ele tinha que voltar para sua vila e libertar a todos. Além disso, ele precisava voltar, antes que alguém relacionado aos soldados mortos da Nação do Fogo decidisse se vingar. Sua mãe ou pai serão alvos. Agora, não tinha passado um dia desde que ele matou aqueles soldados da Nação do Fogo e os enterrou. Mas não demorará muito para que eles os desenterrem. Se Haru fosse para a ilha Kyoshi agora, sua família poderia estar morta. Haru estava planejando fugir a princípio porque acreditava que não podia fazer nada em seu nível atual. Mas isso foi antes de ele subir de nível após sua luta contra os soldados de fogo. Agora sua dobra de metal atingiu um nível alto, e agora, ele conseguiu alguns bons aumentos de nível. Este é o melhor momento para arriscar e voltar para sua vila. Mas antes disso, ele tem que fazer uso de seus pontos. Nível 8, 8.000 de experiência. Sabedoria, 16. Físico, 8. Agilidade, 3. Ele tinha 12 pontos de afinidade e 6 pontos de habilidade. É hora de colocá-los em uso. Já que ele ia dobrar metal, ele colocou todos os pontos de habilidade em dobra de metal. Os primeiros 2 pontos o fizeram alcançar o nível 10. Depois desse nível, cada nível exigia que ele usasse 2 pontos. Sua dobra de metal acabou atingindo o nível 12. Sua dobra de terra estava no 8º nível, e ele era muito bom nisso. Usando isso como um ponto padrão, a dobra de metal nível 12 deve ser superior à sua dobra de terra. Haru estava atualmente dentro da caverna, e ele estava parado em algumas armaduras de metal. Com a mão ele começou a dobrá-la, levantando-a no ar. Fazendo alguns movimentos, ele dividiu aquela armadura em duas antes de remodelá-la. Investida de lanças. O metal mudou sua forma e se tornou uma lança que se dirigiu à parede da caverna e a perfurou. Além disso, ele decidiu dividir seus pontos de afinidade entre sabedoria e físico. Colocando 6 pontos em sabedoria, seu chi aumentou em 3.000, fazendo-o ter 9.500 pontos de chi. Quanto à sua saúde, ela se tornou 400. Haru tinha a sensação de que aumentar sua sabedoria o ajudaria a se conectar com o mundo espiritual. Possivelmente, isso pode ajudá-lo a dobrar seu chi. Haru agora sabia que estava pronto para ir. O melhor momento para se mover seria amanhã, ao amanhecer, para que ele chegasse à sua vila à noite, o que seria o melhor momento para atacar. Capítulo 9. Era madrugada. Como seus novos seguidores não tinham montarias, Haru levou mais tempo para chegar à sua vila. Eles estavam atualmente na floresta, e Haru caminhava descalço ao lado de sua montaria. Com sua dobra de terra, ele podia sentir os arredores sem a necessidade de seus olhos. Em sua visão, apareceram algumas formas de humanos cavando no chão. Parece que a Nação do Fogo está considerando a possibilidade de Haru ter matado 5 dobradores de fogo sozinho. Haru já havia percebido que cometera um erro ao pensar que enterrar os homens resolveria. Bem, você pode culpá-lo por pensar assim? Ele havia sido perseguido, acabará de fazer suas primeiras mortes e não conseguirá ficar parado. Felizmente ele voltou para corrigir isso. Vocês cuidam deles, Haru disse enquanto apontava para a frente. Atualmente, ele estava com 20 homens. 10 eram dobradores e os restantes eram soldados treinados. Eles assentiram, correram pela floresta e começaram a dobrar a terra. Os escavadores se viram sendo enterrados sob o chão. Eles nem tiveram a chance de usar sua dobra de fogo. Chefe, Kim, o vice-líder dos bandidos, curvou-se ligeiramente. Então, o que vamos fazer? Vocês vão trocar de roupa, entrar na vila e quando eu lhes der um sinal, vão atacar os soldados que estão do lado de fora. Fora. Para onde você vai? Dentro da base deles. Não deveríamos ir com você? Isso nos daria melhores chances. Haru olhou para ele. Ele teria se sentido aquecido ao ver alguém se preocupar com ele assim. Mas ele sabia o motivo de sua cautela. É porque eles acreditam que Haru tem um antídoto para o suposto veneno deles. Cuidem da sua vida, Haru disse enquanto subia em sua montaria. Eu vou primeiro, vocês seguem. O animal começou a correr em direção à vila, levando Haru de volta. Haru parou na entrada de sua vila. Atualmente, ele estava vestindo uma capa longa que cobria seu rosto, e ele desceu de sua montaria. Enquanto caminhava na rua de sua vila, ele se viu caminhando na direção de sua casa. Ele queria verificar sua mãe e saber se algo havia acontecido com ela ainda. Haru de repente colocou a mão no nariz enquanto um cheiro muito fedorento o atingia. Oh meu Deus, quem fez cocô aqui? Ele então virou a cabeça, observando um homem coberto por uma concha rachada. Shi ainda estava lá, apenas sua concha estava rachada. Atualmente, ele estava chorando enquanto olhava para o céu. Haru se sentiu um pouco mal pelo que havia feito agora. Sua intenção era prender este homem, não torturá-lo. Ele precisava consertar isso. Vou te mostrar um pouco de misericórdia. Haru acenou com a mão, e 2 buracos apareceram na concha de Shin. Algo nojento escorregou, e Haru acenou com a mão, enterrando aquilo sob o chão com sua dobra. Seu rosto, agora como seus olhos, ficou verde. Ele se virou e começou a correr na direção de sua casa. Assim que chegou, ele interrompeu seus passos e levantou a cabeça. Suas pálpebras estavam tremendo. Sua casa agora era apenas cinzas. Tum-tum. Haru de repente sentiu que estava à beira de perder a cabeça. O que ele está pensando não pode estar acontecendo. Não pode acontecer. Não faz nem 2 dias.
Ele jurou que se o que ele está pensando for o que aconteceu, ele vai massacrar cada homem e mulher na Nação do Fogo. Ele fechou os olhos e pisou no chão, enviando uma onda pelo chão. Rapidamente, ele suspirou de alívio quando sentiu uma velha dormindo atrás de um prédio. Ele colocou a mão no coração, que estava batendo como um tambor. Logo, ele caminhou para trás de um prédio, para ver que sua mãe estava encostada na parede e dormindo. Vendo que o sol iria atingi-la, ele dobrou o chão e fez uma parede na direção do sol. Haru queria acordá-la, mas sentiu que não era o melhor momento. Cobrindo a cabeça com um manto, ele se virou e caminhou na direção da prisão subterrânea. O sol estava nascendo, e 2 soldados dobradores de fogo estavam lá. Haru chamou a atenção deles quando deu um passo à frente e revelou seu manto. Você, um deles disse. O outro assumiu uma postura de dobra, criando fogo com os 2 braços. Haru estendeu a mão para eles e a cerrou. As armaduras ficaram mais apertadas, e Haru nem estava tão sério, pois estava economizando seu chi. Os 2 soldados caíram de joelhos, mal conseguindo respirar ou se mover, e perderam a consciência. Haru olhou para a plataforma da prisão. A plataforma da prisão era uma instalação imponente e altamente segura, localizada a vários quilômetros da costa do Reino da Terra. Sua fundação era sustentada por várias barras, que a elevavam bem acima do nível do mar. Toda a instalação foi erguida em metal, que na época era um material não dobrável. No centro da prisão havia uma grande estrutura em forma de torre, que tinha vários andares de altura e se projetava para fora no núcleo. Ela tinha muitas janelas pequenas espalhadas por sua fachada e uma chaminé no topo, indicando que o carvão estava sendo queimado lá dentro. Vários respiradouros levavam ao interior da plataforma, todos podendo ser abertos e fechados conforme necessário. Haru respirou fundo algumas vezes, aproximou-se da prisão, colocou a mão nela e fechou os olhos. Ele podia ver os soldados, os prisioneiros e o estado deles. Levantando as mãos e invocando 5 espadas de terra para girar ao redor dele, Haru levantou as 2 mãos. O local onde ele estava parado se separou da terra e disparou voando até Haru estar no topo da prisão. Enquanto estava no ar, ele acenou com as mãos em uma direção diferente. A cada balanço, uma espada voava. Todas as espadas estavam mirando nos soldados, e eles os perfuraram. Alguns tiveram sorte de ter o ombro ou a perna cortados. Outros tiveram azar e levaram golpes letais. Jin, você subiu de nível. Nível 9. 5 soldados caídos. Haru não parou por aqui. Ele ativou sua habilidade novamente, e a rocha que ele usou para voar se transformou em outras 5 espadas. Mas devido ao tamanho da rocha, as espadas de terra eram menores, e ele as disparou contra os holofotes, através da janela, pois havia guardas lá. Haru deu um mortal no ar e pousou de pé. 8 soldados estavam caídos, e alguns de seus ataques haviam errado. Menos 10 de saúde. Nível 10. Ele respirou fundo algumas vezes e olhou para a esquerda e para a direita. Ele estava entre seus companheiros soldados dobradores de terra. Todos eles estavam acorrentados. Haru. Alguém chamou. Um velho careca com uma barba longa e cabelo branco liso nas laterais da cabeça, estava olhando para ele. Fazia 4 anos que ele não via este homem. Haru respirou fundo e sorriu. Pai, o que você está fazendo aqui? Você está louco. Seu pai gritou. Fuja rapidamente, não há terra para você usar. Eu não vou fugir desta vez, Haru disse enquanto se agachava. Din din, um sino tocou. Foi um alerta para os outros soldados virem lutar. Você não consegue entender. Não há esperança para lutar aqui. O pai de Haru, Tiro, disse. Sim, sobre isso. Quem disse que eu não tenho esperança? Haru disse. Este é o meu parque de diversões. Ele se levantou, esticou os braços e caminhou para trás. Os outros prisioneiros, homens e mulheres, olhavam para ele estranhamente. Haru sorriu enquanto olhava para eles. Ele conhecia todos aqui desde a infância, e eles o conheciam. Foi bom finalmente vê-los. As pálpebras de Tiro tremeram. Filho, o que aconteceu com você? Algo aconteceu com sua mãe. Obviamente, Tiro estava pensando que Haru veio porque perdeu a cabeça. Não. Haru estendeu a mão. As correntes de metal quebraram e se separaram dos prisioneiros antes de cair. Vou pegar emprestado isso. Das portas, muitos soldados e dobradores começaram a entrar. Eles olharam para Haru, seus rostos mostrando raiva. Haru levantou os braços, fazendo as correntes de metal e os grilhões flutuarem antes de começar a golpeá-los em diferentes direções. Os soldados não sabiam o que havia acontecido com eles, mas as correntes ficaram em volta de seus pescoços em pouco tempo. Um grupo de dobradores de fogo assumiu uma postura atrás dele, invocando fogo. Haru levantou a mão, e o chão metálico começou a se deslocar, fazendo uma parede na frente dele. Haru fez a parede se separar do chão e a empurrou em direção aos soldados, cujo fogo não podia fazer nada além de aquecer o metal. Isso lhes causou mais danos do que benefícios. Haru levantou a cabeça. Ele não precisava usar os olhos para ver ao redor. Havia poucos soldados que não levaram o golpe. Eles estavam apenas olhando para ele com admiração, suas pernas tremendo. O mesmo para os prisioneiros. Eles estavam olhando para ele com admiração, seus queixos quase caídos. Haru, você acabou de dobrar o metal. Ei, desde quando dobra de metal é algo possível. Eu ensino vocês mais tarde, pessoal. Haru apontou com as mãos para os dobradores de fogo e as fechou. Comprimir. Suas armaduras começaram a ficar cada vez mais apertadas, sufocando-os. Alguns conseguiram descobrir o truque e começaram a correr antes que Haru fechasse o punho na direção deles. Infelizmente para eles, isso foi inútil.
Haru levantou os braços e os impulsionou para o céu. Muitos soldados voaram para cima enquanto Haru estava dobrando suas armaduras. Quando ele abaixou as mãos, eles voaram para o chão com uma velocidade que não podia ser alcançada com a gravidade. Não demorou muito para o diretor chegar, e como ele estava sem armadura, Haru não conseguiu sufocá-lo. Haru dobrou o metal sob os pés do diretor e o usou para cobri-lo. Tudo foi feito em tão pouco tempo. Haru dançou, reuniu o metal e o jogou para o céu. Era seu sinal para seus seguidores começarem a atacar os soldados da Nação do Fogo fora da prisão. Jin, missão concluída. Você subiu de nível. Nível, 11.000 de 48.000 de experiência. Estoque, mais caixa aleatória. Parece que ele está subindo de nível facilmente porque antes de iniciar o jogo, ele escolheu um modo fácil. De qualquer forma, a cada aumento de nível, lutar contra soldados parecerá mais fácil. Em algum momento, ele pode ser como aquele cara, das memórias de Mike, que deveria ser chamado de Madara Uchiha. Haru virou-se para seu povo. Então, pessoal, vocês acham que eu perdi a cabeça? Ele então olhou para seu pai, Tiro. Tiro pescou 2 vezes. Acho que sou eu quem perdeu a cabeça. Ele se levantou. Haru lhe deu um abraço antes de dizer, vamos sair, rápido. Meus homens precisam de ajuda. Seus homens? Apenas um grupo de bandidos que estou usando. Haru disse antes de caminhar para o canto da prisão. Eu cuido dos guardas na nossa saída. Você ainda consegue dobrar? Acho que não esqueci como. Tiro sorriu. O resto dos prisioneiros se levantou e riu. Não fiquem muito animados, meus homens já podem ter cuidado deles. Haru bocejou. Ele verificou seu chi e o encontrou completo, graças ao aumento de nível. Ele está pronto para ir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 10. Haru estava animado ao liderar todos para fora da prisão. No caminho para baixo havia alguns portões e fechaduras que precisavam ser abertos. Mas com a dobra de metal de Haru, não havia necessidade de chaves. Filho, quando você dominou a dobra de metal, eu pensei que fosse impossível. Tiro, que estava atrás de Haru como os demais, perguntou. Longa história, pai, Haru disse. A longa história era ele sair da vila, subir de nível e usar os pontos de habilidade para dominar sua dobra de metal e voltar. Posso não ter te visto por 4 anos, mas estou muito orgulhoso da pessoa que você se tornou. Tiro disse e Haru não respondeu. Haru estava parado na frente de um portão grande, e o guarda que deveria abri-lo não estava lá. Haru não foi para o mecanismo de gatilho que abre a porta. Ele dobrou seu caminho para fora, fazendo as fechaduras quebrarem. Assim que o portão foi aberto, os dobradores de terra começaram a correr por ele, prontos para qualquer tipo de luta que estivesse esperando por eles. Mas eles pararam assim que viram os soldados da Nação do Fogo amarrados em cordas. Atrás deles havia cerca de 20 homens, alguns deles pareciam ser dobradores de terra. Então, estes são seus homens? Tiro perguntou. Sim, Haru respondeu enquanto assentia. Eles são mais capazes do que eu pensava. Quem estava na liderança dos subordinados de Haru? Ele se aproximou de Haru, curvou ligeiramente a cabeça e disse. Fizemos o que você mandou. Assim que recebemos seu sinal, emboscamos os soldados e os derrubamos. Quando se trata de batalhas indiretas e emboscadas por trás, os dobradores de terra eram muito mortais. Se eles o emboscarem por trás, podem enterrá-lo sem que você perceba. Um dos bandidos levantou a cabeça. Chefe, a propósito, você venceu todos os soldados lá sozinho, dentro daquela prisão metálica. Sim. Haru suspirou ao ver alguma admiração nos olhos de seus seguidores. Ele então olhou para a prisão. Sabem de uma coisa, pessoal, vocês pegam esta plataforma de prisão como nossa base. Os soldados sobreviventes serão nossos prisioneiros. Não deveríamos matá-los? Kim perguntou. Ele parecia ser sábio, como esperado de um ex-soldado do Reino da Terra. Nós os usaremos como reféns se a Nação do Fogo atacar novamente, Haru disse. Ele considerou matá-los, mas seria um desperdício. Haru notou como é fácil matar após as primeiras mortes. Haru, Tiro, alguém estava gritando. Os dois viraram a cabeça. A mãe de Haru apareceu à vista enquanto corria em direção a eles. Haru virou-se para o pai e o empurrou para a frente. Você vai primeiro. Tanto o velho quanto a velha se abraçaram. Quando Haru olhou para trás deles, notou que todos os aldeões estavam lá. Eles estavam aqui para encontrar sua família. Os dobradores de terra presos anteriormente caminharam para a frente, lágrimas enchendo seus olhos enquanto abriam os braços. Haru sorriu interiormente. Ele pode finalmente dormir um pouco, descansar um pouco. Ver sua mãe e seu pai novamente o fez sentir-se aquecido. Ele sabia que havia tomado a decisão certa ao não esperar pelo Avatar. Haru olhou para o chão e cuspiu ao se lembrar do Avatar. O Avatar não é uma pessoa má, mas também não é alguém para confiar. Os subordinados de Haru levaram os homens da Nação do Fogo para a prisão. Eles encontraram alguns sobreviventes no caminho. Alguns estavam à beira da morte com suas armaduras apertadas. Haru havia esquecido de soltá-los. Os bandidos também mostraram sua admiração pelo fato de o metal ter sido dobrado claramente. Mais tarde naquele dia, Haru e sua família foram transferidos para outra casa, uma casa que pertencia a uma família da Nação do Fogo. Como a casa de Haru foi incendiada, eles precisavam encontrar uma nova, e esta estava disponível. Haru teve uma boa reunião com sua família. De alguma forma, Haru sentiu um pouco de constrangimento, vindo de uma parte de sua alma fundida que deveria ser chamada de Mike. Mas ele ignorou. Ter as memórias de 2 vidas às vezes o confunde sobre quem você é.
Eventualmente você pensará que é os dois, e sua vida anterior é apenas sua primeira vida. E foi assim que tudo isso aconteceu. A mãe de Haru Kara terminou de contar a Chiro sua parte da história. Chiro virou-se para Haru. Então você estava dobrando em segredo, deu um soco no rosto do coletor de impostos, antes de torturá-lo naquela concha, e então você escapou, 2 dias atrás. Ele olhou para o filho com o queixo caído. Mais ou menos isso, Haru disse enquanto pegava uma tigela. Ele começou a comer. Confie em mim, eu me culpo por ser um tolo tanto quanto você me culparia. Deixei minhas emoções tomarem conta de mim por um segundo, e aprendi com isso. Haru aprendeu com seu erro. Se alguém o provocasse no futuro, Haru guardaria o rancor e pagaria mais tarde. É bom que você tenha aprendido uma lição. Mas eu não estou te culpando. Estou feliz que você deu um soco nele. Chiro riu. A propósito, você tem praticado minha maneira de dobrar? Eu vi que você usou uma maneira diferente de dobra de terra. É mais provável que eu a tenha desenvolvido, Haru disse. Comprimir e dobrar com as mãos foram aprendidos com Chiro, mas as outras habilidades ofensivas foram desenvolvidas por Haru. Sim, eu vi como você comprimiu o metal, Chiro disse enquanto suspirava. Isso foi incrível. Sim, isso me ajudou com certeza. E agora que expulsamos os dobradores de fogo deles. Haru também soltou um suspiro. O quê? A mãe de Haru Kara perguntou. Chiro abriu a boca. Agora que cuidamos do pessoal da Nação do Fogo, devemos estar prontos para mais batalhas. Não se preocupem com isso. Eles estão cercando a cidade de Beasingse. Haru disse. O que devemos nos preocupar são as bases próximas deles. Sua vila foi derrubada, 4 anos atrás. Era fácil derrubar pequenas vilas com um grande exército. A Nação do Fogo parecia construir prisões nas pequenas vilas para os dobradores de terra e deixar guardas. Mas agora esse exército estava perturbado, e a maior parte dele estava focada nas paredes de Beasingse e Omashu. O reino da terra não estava unido. Há mais de um rei. E o exército não estava tão unido. Algumas cidades tinham seus exércitos com seus generais liderando. Então eles estão em Beasingse. No entanto, devemos estar prontos para eles voltarem a qualquer momento. Isso, eu posso cuidar. Haru pousou a tigela, pegou uma garrafa de água e a bebeu. Haru não revelou seu plano. O que ele fará agora que sua família está livre e sua vila está livre? Ele seguirá o caminho de Tin, o Conquistador, exceto que Haru decidiu ser muito mais forte do que ele antes disso. Ele então cuidará da Nação do Fogo com suas próprias mãos. Haru será tão forte quanto, se não mais forte que o Avatar. O Avatar era forte por 2 motivos. Primeiro, ele era apoiado por um espírito muito poderoso, que o apoia com uma grande quantidade de Chi. Segundo, ele tinha uma conexão com suas vidas anteriores e suas experiências. Com Chi e habilidades suficientes, Haru tinha certeza de que seria muito forte. Se ele dominasse os subelementos da Terra, ele dificilmente teria qualquer fraqueza. Haru, no que você está pensando? Chiro perguntou. Vou ensinar vocês a dobrar metal, Haru disse. Apenas com a condição de que isso permaneça para o povo da nossa vila. Se ele ensinasse seu povo a fazer isso, então, mesmo que não consigam atingir seu nível, eles serão fortes o suficiente para cuidar dos soldados da Nação do Fogo. Ou pelo menos, eles serão capazes de construir paredes de metal ao redor da cidade. A dobra de metal de Haru agora estava muito além das pessoas do show A Lenda de Korra. Isso se deve ao fato de ele ter gasto tantos pontos nela. Se as pessoas aprenderem, elas precisarão estar muito perto do metal para dobrá-lo. Além disso, elas não serão capazes de comprimi-lo à distância como ele pode. Além disso, nem todos poderão aprender. Isso dependerá de seu talento em sentir a terra dentro do metal. Também leva um dia para ver se alguém pode aprender. Haru era uma exceção, pois tem um sistema de jogo. Você tem certeza? Chiro pescou 2 vezes. Isso será ótimo. Com isso podemos formar paredes que ninguém pode quebrar. Não fique muito animado, não é muito fácil, e nem todos podem fazer isso, Haru disse. Eu vou ensinar o caminho, e o resto depende do seu talento. Hein? Você esqueceu que herdou seu talento de mim? Chiro revirou os olhos. Não, de mim. Cara cruzou os braços. Haru e Chiro riram, fazendo Kara resmungar para eles. Haru decidiu aproveitar a situação enquanto durava, porque assim que ele terminar de ensinar seus companheiros dobradores de terra, ele estará a caminho da ilha Kyoshi para dominar as artes marciais. Além disso, ele queria derrotar o monstro marinho. Isso o tornará muito mais forte do que ele é agora. Vale a pena mencionar que havia mais de 40 dobradores de terra na plataforma de prisão. Isso significava que sua vila tinha um mini exército forte quando a Nação do Fogo atacou. A manhã seguinte chegou. Haru esticou os braços para cima e respirou fundo. Fazia 3 dias que ele não dormia. Agora que ele dormiu, ele estava cheio de energia. Depois de fazer alguns alongamentos, ele começou a dobrar o chão, fazendo uma pedra e manipulando sua forma. Ele olhou para seu sistema. Desde que completou sua missão e atacou a prisão, ele ganhou 3 níveis. Isso lhe deu 6 pontos de habilidade e 12 pontos de afinidade. Ele decidiu seguir sua construção usual, distribuindo metade dos pontos para sabedoria e a outra metade para físico. Sua saúde aumentou para 550 pontos, enquanto seu chi aumentou para 12.500. Físico aumenta sua capacidade de dobrar objetos mais pesados e reduz o consumo de chi. Portanto, era necessário além de aumentar sua sabedoria. Se Haru quisesse, ele poderia levantar uma pedra gigante apenas com sua dobra sem se sentir cansado. E não deixe seu corpo magro enganá-lo.
Ele pode levantar cerca de 400, 500 quilos. Haru presumiu isso por causa de seus pontos de saúde. Quando ele tinha 250, ele podia levantar uma pedra de 200 quilos. Ele deu um soco no chão, e rachaduras começaram a se espalhar. Isso mostrou quão forte era seu soco. Parece bom. Agora, quantas habilidades? Haru se viu em escolhas difíceis. Qual habilidade subir de nível e qual habilidade deixar para depois? Mas como está é uma vida parecida com um jogo, ele decidiu agir como um jogador. É melhor manter os pontos de habilidade até que eu aumente meus níveis de habilidade. Mas há uma coisa que eu quero fazer. Haru agora se sentiu curioso sobre a opção habilidade associada. Parece que quando qualquer habilidade atinge o nível 10, Haru pode usar seus pontos de habilidade para desbloquear uma habilidade associada. Perder um ponto não fará mal. Você deseja usar um ponto para criar uma habilidade associada para Anel Espiral de Espadas. Ele escolheu sim. Jin, uma nova habilidade associada foi criada. Chuva de Espadas nível 1, 0 de 100 de experiência. Haru levantou a mão e ativou sua habilidade. Com um pensamento, uma pedra voou do chão e acendeu. A pedra então foi dividida em muitas partes, comprimindo 5 espadas. Haru parecia ter a capacidade de controlá-las com a mão. Ele levantou a mão e a balançou para baixo. As espadas caíram como chuva e perfuraram o chão. Legal. Ele gostou desta habilidade e decidiu que a treinaria mais tarde. Se ele pudesse criar 10 ou 20 espadas, então ele seria capaz de enfrentar um mini-exército sozinho. E já que o Anel Espiral de Espadas era a base desta habilidade associada, as espadas eram tão afiadas que podiam quebrar armaduras e cortar pedras grossas facilmente. Agora, ele decidiu verificar as recompensas que ganhou de suas missões. Abrindo seu estoque, ele olhou para os 2 itens, caixa aleatória e presente aleatório. Ambos tinham uma opção abrir ao lado deles. Haru decidiu abrir a caixa aleatória primeiro. Mais Anel do Sábio nível 1. Um anel que regenera Chi em 500 pontos por minuto. Haru levantou as sobrancelhas. O anel parecia muito útil. Mesmo quando Haru está em seu nível atual, seu Chi se regenera em 200 pontos por minuto, e isso é quando ele está descansando. Agora, com o Anel do Sábio, ele pode recuperar seu Chi mais rápido, mesmo quando está de pé. E quando ele descansar, ele recuperará sua energia rapidamente. Haru abriu a mão, e um anel com uma joia verde apareceu. Ele o usou, e pôde sentir a energia ao seu redor sendo sugada para dentro de seu corpo. Agora estou animado para ver a outra caixa, embora eu me pergunte qual é a diferença. Ele abriu a caixa de presente. Mais 2 pontos de afinidade. Oh, ele entendeu. Um contém um presente, que não precisa ser físico. O outro contém um item físico. Haru ainda estava feliz com os pontos que ganhou. Já que ele os conseguiu de graça, ele os colocou em sua sabedoria. Haru então verificou suas estatísticas. Estatísticas. Nível 11. Saúde, 550 de 550. Chi, 13.500 de 13.500. Afinidades. Sabedoria, 30. Físico, 20. Agilidade, 3. Agora, Haru estava pronto para começar seu treinamento e treinar os outros. Isso é o que ele precisava fazer antes de embarcar em sua jornada para o sul. Além disso, ele precisa trabalhar em sua agilidade. Capítulo 11. Salto temporal. 3 semanas. Era madrugada. No quintal de sua casa, Haru estava deitado de costas, segurando 2 halteres enormes e empurrando-os para cima. Eles eram grandes e cada um pesava 300 kg. 301. Sua resistência de personagem de jogo foi de grande ajuda. Ao contrário de aumentar seu poder com pontos de afinidade, o treinamento lhe deu massa muscular. Haru notou isso com o aparecimento de veias em seus músculos. Além disso, sua velocidade de recuperação e resistência o ajudaram a ganhar poder rapidamente. Durante estas 3 semanas de treinamento intenso, Haru ganhou um total de 5 pontos para seu físico. Felizmente para Haru, Mike era um rato de academia. Isso deu a Haru o melhor método para treinar seus músculos, o que, é claro, aumentou seu poder. Sua dobra de metal o ajudou a criar seu equipamento de treinamento. Depois de cerca de 1 hora, Haru jogou os halteres grandes para o lado e enxugou suor nas costas. Ele leu um monte de notificações que apareceram. Saúde menos 10. Saúde menos 5. Saúde menos 3. Seus músculos estavam doloridos e ele estava ferido. Felizmente, ele tinha uma solução para isso. Abrindo a mão e invocando algumas garrafas de água do estoque, Haru começou a beber. Saúde mais 10. Hora do treinamento de agilidade. Haru levantou as mãos, e uma parede de 5 metros de altura apareceu do chão. Ele olhou para ela. Ele avançou, colocou o pé na parede e se impulsionou para cima, correndo alguns passos. Depois de dar 5 passos, ele deu um mortal para trás e aterrissou de pé. Essa foi uma das maneiras que ele usou para treinar sua agilidade. Às vezes, ele pedia ao pai para tirar algumas pedras nele. Haru dava mortais no chão e fazia tudo o que podia para desviar. A única coisa que ele aprendeu era muito doloroso. Depois de repetir a corrida na parede muitas vezes, Haru deu um total de 7 passos. E agilidade mais 1? Finalmente! Pensou Haru enquanto levantava as mãos e cerrava os punhos ao dar um mortal para trás. Ele acenou com as mãos para baixo, e a parede foi enterrada sob o chão. Este ponto extra não significava apenas que Haru se tornou mais ágil. Também significava que ele se tornou mais rápido. Sua agilidade inicial era de 3 pontos.
agora atingiu 6 e sua velocidade de corrida dobrou. Seu limite de salto e a velocidade de seus socos também aumentaram. Nas últimas 3 semanas, Haru treinou como um louco. Ele queria se tornar forte o suficiente para expulsar o exército da Nação do Fogo do Reino da Terra, e ele não podia se dar ao luxo de perder tempo. Havia um ditado que o motivava: é uma pena para um homem envelhecer sem ver a beleza e a força de que seu corpo é capaz. Com o potencial que seu corpo de personagem de jogo tinha, Haru estava muito curioso para saber qual era o seu limite. A rotina matinal de Haru não havia acabado. Ele caminhou até uma árvore próxima neste quintal, sentou-se debaixo da árvore, abriu a mão e um livro apareceu. Ele começou a ler. Ele descobriu que uma das melhores maneiras de aumentar sua sabedoria é se tornando mais sábio. Ele também pode meditar. É sabedoria mais um? Esse ponto, mesmo sendo único, foi apreciado. Afinal, ele ganhou muita sabedoria usando pontos. Superar o nível que ele alcançou pelo sistema requer muito esforço. Estatísticas. Nível 13. Saúde, 675 de 675. Chi, 16.000 de 16.000. Afinidades. Sabedoria, 35. Físico, 25. Agilidade, 6. Pontos de afinidade, 8. Pontos de habilidade, 15. Haru, o café da manhã está pronto. Haru fechou o livro ao ouvir a voz de seu pai. Ele entrou na casa e encontrou sua mãe e seu pai esperando por ele. Parecia que eles tiveram uma boa noite de sono, ao contrário dele. Ainda cedo como sempre. Tiro, que estava sentado à mesa, disse: Filho, você não precisa acordar cedo e dormir tarde. Não é muito bom para a sua saúde. Tudo bem, pai. Não vai durar para sempre. Haru disse enquanto se sentava. Assim que eu estiver forte o suficiente, eu paro. Não é só isso. Kara expressou sua opinião. Você não está apenas treinando intensamente, mas está treinando seus colegas aldeões. Se continuar agindo assim, não vou conseguir te encontrar uma esposa. Haru sorriu amargamente. A vida de Haru, todos os dias, era muito ocupada. Como ele estava nesta vila e sem inimigos para lutar, era difícil ganhar experiência para subir de nível. Felizmente havia outro caminho que ele poderia seguir. Ele poderia ganhar experiência ativando missões. É simples se você descobrir o princípio. Esta é uma vida que é como um jogo. Nos jogos, você fala com NPCs e consegue uma missão. Ou você pode ativá-la quando decide fazer algo relacionado a você e ao seu ambiente. Haru estava andando por aí, conversando com seus colegas aldeões e tentando ajudá-los a resolver seus problemas. Ele ativou algumas missões que tinham uma experiência recompensadora. Uma era construir uma parede de metal ao redor da cidade. A outra era ensinar às pessoas os princípios da dobra de metal. Ambas eram missões pessoais e ele conseguiu realizá-las bem. Além disso, ele consertou casas, caçou feras na floresta para trazer carne suficiente para a vila e assim por diante. Por causa dessas missões, Haru conseguiu subir 2 níveis. Havia uma missão que estava em falta. Missão: construir uma parede de metal. Use sua habilidade e seus colegas aldeões para construir uma parede sustentada por metal para protegê-los quando a Nação do Fogo atacar. Recompensas: 20.000 de experiência. Caixa de estoque. Riscos nenhum. Limite de tempo ilimitado. Haru suspirou. Então você quer me encontrar uma esposa. Você já está com idade suficiente. Além disso, algumas das garotas por perto acham você atraente. Posso encontrar uma dobradora mais velha, como você. Kara disse. Não quero que você saia da vila. Pelo menos me deixe um neto. Tiro conteve o riso. Haru deixou um suspiro profundo. Como ele estava muito ocupado, ele não podia se concentrar em se satisfazer. Ele é um homem que decidiu se tornar um forte conquistador no futuro. Ele não tinha tempo. Mas, embora fosse difícil, o caminho do conquistador também era recompensador. Gengis Khan, um dos conquistadores mais conhecidos na Terra, tinha 6 esposas e 500 concubinas. Está tudo bem, Haru. Tiro lhe deu uma cotovelada. Você pode se divertir um pouco. Haru apenas sorriu, colocou o prato e disse: Obrigado pela comida. Mas eu tenho uma escola para ensinar. Tiro esfregou a barba. Mas nós já dominamos a dobra de metal. Eu sei. Eu os levarei para completar as paredes. Essa seria uma boa ideia. As paredes. Nas últimas 2 semanas, Haru convenceu todos os dobradores de terra na vila a fazerem muros defensivos, especialmente na direção do mar. Os dobradores de terra estavam fazendo tijolos muito grandes e pesados. Levou pelo menos 3 dobradores para mover os tijolos grandes. Haru podia mover 2 sozinho. Além disso, Haru e seu pai comprimiram os tijolos. Eles então os colocaram ao redor da vila. Eles tiveram sorte de serem dobradores de terra, pois tal parede levaria anos para ser construída por um humano normal. Quanto à última semana, Haru estava fazendo os dobradores de metal cobrirem a parede com metal. Dos 40 dobradores que a vila tinha, mais os 10 dobradores que Haru trouxe com ele, apenas 12 conseguiam dobrar metal. 10 eram de sua vila e os outros eram dos bandidos. Ao mencionar os bandidos, Haru lhes deu um pouco de água e disse que tinham antídoto. Eles aceitaram de bom grado. Mas eles franziram a testa assim que Haru disse que eles têm 1 ano para viver e que precisam do segundo antídoto para serem libertados. Haru acreditava que um soldado que não é leal ao seu reino não pode ser leal a ele. Então, ele teve que forçá-los a serem leais. Agora, com licença, vou encontrar meus alunos. Haru estava parado na costa. Havia 12 pessoas, incluindo seu pai, de pé.
Ao lado deles havia uma grande massa de metal, uma não moldada, que eles encontraram no fundo da plataforma da prisão. Vocês podem começar. Haru esticou os braços. Mesmo estando parado a uma longa distância, um pedaço de metal flutuou em sua direção, moldando uma superfície, que foi enviada voando e grudou na parede que estava atrás dele. Os outros dobradores começaram a fazer o mesmo, levantando o metal. Mas ao contrário de Haru, eles tinham que estar bem perto do metal e precisavam de mais esforço para moldá-lo. Haru cruzou os braços e observou a todos, um sorriso orgulhoso sendo desenhado em seu rosto. Ele se sentiu orgulhoso ao ver seus alunos se saindo bem. Ei Haru! Disse uma voz feminina. Haru virou o rosto. Uma garota de cabelo preto de altura média e olhos verdes apareceu, acenando com a mão. Ela tinha cabelo liso na altura do pescoço, pele branca impecável e um formato esbelto de ampulheta. E aí Luna, Haru disse, virando-se para a parede e acenando com a mão. Esta garota foi uma das dobradoras de terra que foi presa. Ela era uma amiga de infância dele, um ano mais velha que ele. Mas ela teve o azar de ser levada para a plataforma da prisão quando descobriram sobre sua habilidade de dobra de terra, ao contrário dele. Luna sorriu. Ei, não me ignore, não pode passar um tempo me ensinando. Ela cruzou os braços e olhou em seus olhos. Você não consegue dobrar metal. Haru disse, sem olhar para ela, mas para a parede. Mas podemos dobrar terra juntos. Ela disse, obviamente convidando-o para um momento romântico. Haru não era o seu protagonista de harém, e com isso, ele quis dizer o tipo usual. Ele gostava de harém, mas ele não era alguém tão alheio aos sinais que as garotas davam. Com as memórias de Mike, Haru sabia que era atraente para as garotas do mundo. Na outra linha do tempo, ele deixou a pequena versão de Johnny Sins, Ang, com ciúmes. Ele trabalhou aqui como monge. Existe algum emprego em que esse homem não se meteu? Claro, se você apenas me derrotar. Haru abaixou a cabeça e sorriu. Provavelmente já que ele estava planejando partir amanhã, ele não se importaria de passar um tempo com uma colega que não o via há 4 anos. Ela sorriu, agachou-se e chutou o chão, enviando uma onda pela terra, que criou um espinho que se dirigiu ao rosto de Haru. Haru deu um passo para o lado, inclinou a cabeça para a esquerda e desviou. Calma garota, eu nem disse comece. Ele poderia bloquear com sua dobra de terra, mas sua agilidade o ajudou aqui. Sua culpa. Ela colocou a mão no chão, enviando uma onda pelo chão que o tornou macio. Haru deu 2 passos rápidos para o lado e jogou os sapatos fora. Ele agora podia sentir a terra apenas com o pé e, tecnicamente, podia prever cada movimento ao seu redor. Haru levantou a mão, e o chão ao redor de Luna foi levantado junto com ela. Haru moveu a mão, e Luna caiu. Ele então dobrou o chão, acorrentando as mãos dela na parede atrás dela. Eu perdi. Ela soltou um suspiro e sorriu. Você está muito mais forte do que a última vez que te vi. Que bom para você. Então, você vai me desafiar novamente? Haru caminhou em direção a ela, colocou a mão em seu queixo e perguntou. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele foi desafiado inúmeras vezes, e é óbvio o porquê. Ela ficou em silêncio por um momento, as cores de suas bochechas mudando para rosa por um momento quando ela fez contato visual. Ela parecia estar gostando disso. Haru teve uma ideia fofa. Se você não se importa, eu tentarei. Ela virou a cabeça e disse. Haru a soltou. Sim, mas isso tem que esperar. Por quê? Estou deixando a vila. Haru disse. Hein? Por quê? Ela perguntou, levantando a cabeça e parecendo estar relutante. Porque nossas vidas não são fáceis, Haru disse. Como uma colega dobradora de terra que foi presa por 4 anos, ela deveria entender o que ele queria dizer. Eles estão em tempos de guerra. Haru era um homem poderoso, e seu tipo não está destinado a formar uma família em uma vila em tais tempos. Embora ela seja fofa e bonita, Haru tinha suas prioridades em ordem. Ela colocou a mão atrás das costas, olhou para o espaço entre as pernas e disse. Eu entendo. Não te agradeci o suficiente. Você gostaria de vir para o jantar. Mamãe ficará feliz em convidá-lo. Ela e a mãe estavam naquela prisão. Vou jantar com minha família, então vou recusar, Haru disse. Que tal você vir depois disso no meio da noite para um presente de despedida? Ela disse, a cor de suas bochechas ficando mais vermelha. Haru entendeu. Colocou a mão nas costas dela, se inclinou um pouco e se aproximou. Ela olhou para os lábios dele como se estivesse sinalizando para ele vir. Haru a beijou profundamente. Embora ele fosse um homem focado em seus objetivos, ele não se importava em relaxar. Além disso, ele não estava se contendo. A garota corou mais quando olhou para o rosto de Haru. Nos encontraremos perto da minha casa. Ela então se virou e foi embora. Haru esticou os braços para cima, sentindo-se um pouco leve. A dopamina liberada pelo beijo certamente dá muito prazer. Era seu hábito treinar depois de treinar os outros. De manhã, ele treinava seus atributos e depois de um dia lidando com a vila e seu povo, ele praticava suas habilidades. Nas últimas 3 semanas, ele fez todas as suas habilidades atingirem o 10º nível, e ele havia desenvolvido algumas próprias. Ele estava guardando os pontos de habilidade para escolher qual habilidade subir de nível. Mas esta noite, já que ele está partindo amanhã, ele decidiu não treinar. Haru. Ele ouviu o tiro e se virou. Sim, pai. Você gostaria de dar o último toque? Haru olhou para a parede. Estava envolta em ferro, exceto por um ponto. Ele esticou a mão para a esquerda. De 20 metros, um pedaço pesado de ferro flutuou e veio voando em sua direção. Ele então o colocou na parede. Em seguida, ele e os outros dobradores soldaram o ferro com sua dobra, tornando-o uma peça robusta. Jin, missão concluída.
mais 20.000 de experiência. Estoque, mais caixa de estoque. Você subiu de nível. Nível 14. Haru cruzou os braços e sorriu. Tecnicamente, se a Nação do Fogo os atacasse do mar ou pelos lados, eles teriam esta parede para proteger todos. E o melhor é que esta parede pode ser usada como arma nas mãos de seus alunos. Capítulo 12. O sol estava se pondo, e Haru estava sentado orgulhosamente no topo da parede enquanto olhava para o mar. Pensando que ele partiria amanhã, Haru se sentiu um pouco relutante. Mas para um homem com uma ambição como a dele, sua decisão era final. Ele decidiu que talvez fosse a hora de verificar suas habilidades e usar seus pontos de afinidade. Ele os estava guardando por um longo tempo. Agora que ele está partindo, ele precisava ser o mais forte possível. Estatísticas. Nível 14, 0 de 30.000 de experiência. Saúde, 675 de 675. Chi, 16.000 de 16.000. Afinidades. Sabedoria, 35. Físico, 25. Agilidade, 6. Pontos de habilidade, 17. Havia uma coisa estranha. A experiência necessária diminuiu assim que ele ultrapassou o 11º nível. Para os níveis anteriores, a partir do nível 11, que exigia cerca de 40.000 pontos de experiência para subir de nível. Mas uma vez que ele ultrapassou, a experiência necessária diminuiu do nível 12 para 15.000 pontos, e no 13º nível. Ok, vamos apenas chamar esses de níveis de gargalo. O nível 11 é 1. Haru esfregou a nuca e decidiu chamar as coisas como elas são. Às vezes, ao praticar uma habilidade, ou praticar qualquer coisa em geral, as pessoas atingem uma certa parede e não conseguem avançar. Seja esporte, exercício mental ou artes marciais. Mas uma vez que você supera essa parede, seu progresso será muito suave e fácil. Parece que está aí a maneira como o sistema está funcionando. Ele decidiu colocar apenas 2 pontos em agilidade, e o resto entre sabedoria e físico. Saúde, 800 de 800. Chi, 18.500 de 18.500. Sabedoria, 40. Físico, 30. Agilidade, 8. Haru sabia que sentiria falta da sensação de subir de nível, pois só ficaria mais difícil à medida que avançasse. Agora, ele decidiu verificar sua lista de habilidades. Habilidade, habilidades passivas. Dobra de terra nível 12, dobra de metal nível 14. Habilidades ativas. Compressão nível 14, descompressão nível 10. Dobra com as mãos nível 12, dobra com os pés nível 8. Anel espiral de espadas nível 12, chuva de espadas nível 10. Investida de lanças nível 10. Haru se viu em escolhas difíceis. Talvez ele devesse criar algumas habilidades associadas ou se concentrar nas que já estão aqui. Ele tentou criar habilidades por conta própria, como dobra com os pés e descompressão. No entanto, criá-las e treiná-las diminuiu um pouco seu progresso, pois ele não conseguia ter tempo para as outras habilidades. Por outro lado, todas as suas habilidades pareciam estar em um bom nível. Talvez ele devesse investir alguns pontos e deixar os outros para quando chegasse à Ilha Kyoshi, pois ele poderia aprender novas habilidades no caminho. Ele decidiu ver se havia uma habilidade associada para dobra de terra ou dobra de metal. Mas ao que parece, dobra de metal era uma habilidade associada à dobra de terra, e para fazer outra habilidade associada, ele precisava subir o nível de sua dobra de terra para o nível 15. Sabendo que consumiria 2 pontos de habilidade para cada nível, Haru balançou a cabeça. Ele é um gênio, ele pode descobrir o resto por conta própria. Ele estava planejando aprender a dobra de lava, mas ele não descobriu o truque. Ele pensou que assim que estivesse longe de sua vila, cavaria fundo, encontraria lava e descobriria como dobrá-la. Ele balançou a cabeça e seguiu para casa para jantar. Enquanto estava caminhando, ele decidiu abrir sua recompensa da missão anterior, uma caixa de estoque. Mais manual de habilidade prancha de terra. Haru abriu a mão, invocando o manual curioso. Ele parou e começou a ler. Você deseja aprender prancha de terra, sim ou não? Era uma habilidade que permite a um dobrador de terra criar uma prancha com os pés e usá-la para voar em alguma direção. Embora seja muito consumidora, pois requer 300 pontos de chi por minuto. Felizmente, ele tinha um enorme mar de chi e um anel para regenerá-lo. Haru colocou sim, e a habilidade apareceu em seu painel. Apenas para pular o primeiro nível, ele colocou um ponto nela, subindo o nível para o nível 2. A informação sobre como usar a habilidade se fundiu com sua mente e memória muscular. Enquanto Haru olhava na direção de sua casa, ele deu um passo à frente e pisou no chão. O pedaço de terra em que ele estava flutuou, formando uma prancha, e Haru apontou a mão para frente. A prancha flutuou, e Haru abriu os olhos arregalados enquanto voava na direção de sua casa. Ele tentou o seu melhor para manter o equilíbrio e assim que chegou em casa, pulou da prancha e caiu em seu quintal. Preciso aprender a controlar essa habilidade. Haru se levantou sorrindo. Ele encontrou oficialmente uma maneira de voar usando a terra. Se ele subisse o nível desta habilidade para um nível muito alto, ele poderia ser capaz de voar muito alto e controlar a prancha com os olhos. Haru esfregou o cabelo e entrou na casa pela porta dos fundos, apenas para ver sua mãe olhando para ele com os olhos arregalados. Desde quando você chegou? Ela perguntou. Haru deveria ter vindo pela porta da frente. Longa história. Vou tomar um banho. A propósito, o que você fez para o jantar? Alguma carne de cabra e ovos fritos.
Legal. Vamos esperar seu pai e depois começamos. Haru assentiu enquanto ia para o banho. Ele esticou os braços para cima, respirou fundo, jogou as roupas e pulou na água. Ele se deitou, fechando os olhos e aproveitando o banho quente. Enquanto fazia isso, ele estava pensando um pouco em sua vida anterior. Termologia. Haru murmurou. A transferência de energia do fogo tornando a água quente. Quanto mais quente a água, mais rápido os átomos se movem. Haru sentiu que estava prestes a descobrir algo. Ele se sentou. O calor é a velocidade com que os átomos se movem. Quanto mais quente, mais rápido. Quanto mais lento, mais frio, até congelar. É como quando os dobradores de água transformam água em gelo. Quimicamente, eles a tornam mais lenta. A água fica tão lenta até congelar. Se Haru quisesse transformar a Terra em magma, ele deveria fazer a Terra em sua mão, em um nível micro, se mover mais rápido e assim, ela ficaria mais quente até se transformar em lava. É apenas o processo reverso que transforma a água em gelo. Haru esticou a mão e da janela, uma rocha apareceu. Ele fechou os olhos, esticou seu chi e começou a imaginar que a rocha estava ficando mais quente. Como sua dobra de terra estava em um nível alto, ele podia sentir as rochas em um nível micro. A rocha não se transformou em magma. Haru soltou um suspiro e pensou ter falhado. Mas ao segurar a rocha, ele a jogou fora. Menos 20 de saúde. Estava muito quente e queimou sua mão. Haru rapidamente invocou uma garrafa de água e a bebeu para se curar. Ele então sorriu ao perceber, ele encontrou o princípio certo para transformar a terra em lava. Não só isso, mas ele pode derreter o metal se isso for verdade. Levará alguns dias para descobrir que seja. Haru terminou o banho, trocou de roupa e seguiu para a sala de jantar. Lá, ele teve um último jantar com sua família. Eles conversaram. Sua mãe lhe preparou uma cesta de sua comida, e seu pai tentou aconselhá-lo a ficar aqui. Haru ainda estava insistindo em sua mente, e eles eram pessoas compreensivas. Assim que ficou tarde, Haru colocou as mãos sobre a mesa e se levantou. Obrigado, mas há um lugar onde eu deveria estar. Onde? Cara perguntou. Tiro pigarreou. Ele tem um encontro. Deixe o garoto relaxar às vezes. Eu não ia dizer a ele para não ir? Cara olhou para Tiro, franzindo a testa. Eu não disse que você diria. Tiro levantou as mãos. Sentindo a atmosfera ficar intensa, Haru decidiu se desculpar antes de ser pego em uma discussão parental. Obrigado pela compreensão. Agora, com licença. Ele se levantou e caminhou até a porta. Eu voltarei antes do amanhecer. Era o meio da noite, e a maioria das pessoas estava dormindo. Haru não estava. Ele pensou que seria bom ter um último encontro antes de partir em sua jornada. Quando ele chegou a uma certa casa, ele colocou a mão no chão e pôde sentir uma garota se escondendo atrás de uma árvore. E aí, Luna, planejando me surpreender, Haru disse enquanto olhava para a árvore. Já descobriu. Ela saiu, olhou para ele e sorriu. Ela tinha 2 copos na mão, cheios de suco. Beba. Ela caminhou até ele e entregou-lhe. Haru bebeu de uma vez. Então, o que você achou? Ela perguntou. Bom, Haru respondeu. Ele olhou em volta e disse. Ainda havia poucas casas ao redor desta rua. Ele sussurrou para ela e disse. Você quer ir para um lugar mais privado? Claro, eu adoraria. Ela apenas sorriu e segurou a mão dele. Haru levantou as sobrancelhas, sabendo que as coisas estavam indo em uma boa direção. Ele pode não ter experiência nesta vida, mas em sua vida anterior, ele era um homem solteiro, que tinha momentos felizes de vez em quando. Ele e Luna foram para trás da vila, um lugar onde há uma fazenda. Eles se sentaram em uma rocha, olharam um para o outro e apenas conversaram. Haru perguntou sobre como era a vida na prisão, e ela disse que era bom, antes de mudar de assunto, pedindo uma revanche. Haru decidiu provocar. Então, você quer que eu acorrente suas mãos novamente? E se eu quiser? Ela levantou as sobrancelhas para ele e aproximou o rosto do dele. Haru segurou o queixo dela e sorriu. Você certamente é uma garota safada. Ela sentiu, um rubor tomando conta de seu rosto quando ela fez contato visual. A propósito, você vai demorar muito. Eu não sei. Haru suspirou ao tirar a mão. Ela baixou a cabeça. Você é o líder de todos aqui no coração. Sua partida deixará um vazio. Ei, eu nunca disse que não voltarei, Haru disse enquanto levantava a cabeça, olhando para as estrelas. De repente ele sentiu um toque suave em seu colo, o que o fez estremecer por um momento. Ele olhou para baixo, vendo a mão suave de Luna no seu colo. Bem, eu definitivamente adoraria ir com você, mas tenho minha mãe aqui, ela disse enquanto suspirava, suas bochechas ficando mais vermelhas. Mas, tenho medo de que você se esqueça de nós. Por que eu faria isso? Haru perguntou, o sangue começou a bombear. Porque nada demais aconteceu. Ela disse. Era uma dica indireta para ele. Haru seria realmente burro se não entendesse isso, especialmente com todos os sinais que ela estava dando a ele. Se ela disse que nada aconteceu, o que ela quer dizer é que há uma necessidade de que algo aconteça. Que tal criarmos uma memória inesquecível? Haru perguntou. Ela levantou a cabeça, olhou em seus olhos e sorriu um pouco. Haru abaixou a cabeça lentamente, colocou os lábios nos dela e começou a beijá-la. A garota envolveu os braços atrás de sua cabeça e começou a beijá-lo de volta. Haru se afastou do beijo e gentilmente passou a mão pelo cabelo dela enquanto olhava para seus olhos. Aqui está uma gata fofa e gostosa na frente dele. Comparado a ele, a respiração dela estava pesada. Ela parecia estar animada, assim como ele. Está muito quente aqui, ela disse, colocando as mãos atrás das costas. Sim, que tal eu te ajudar um pouco? Rindo, ela provocou.
Haru, você é muito gentil. Como eu não posso ser com uma garota bonita como você por perto? Ele disse e ela corou um pouco. Sua pele era suave e impecável. Você sabe por que os caras não conseguem manter contato visual com as garotas? Porque os seios não têm olhos. Luna percebeu seu olhar e disse, você é sempre assim? Só quando estou interessado por uma garota bonita como você, Haru disse com dificuldade. Foi preciso muito esforço para dizer essas palavras. Ela deu uma risadinha e aproximou o rosto do dele, e eles se beijaram novamente. Vamos fazer isso, ele disse. Ele olhou para o rubor dela, e Haru só conseguia pensar que ela parecia muito bonita, e ele sentiu pena de não poder levá-la com ele. Mas logo, aquele sentimento de pena foi substituído por algo bom. A noite continuou com eles aproveitando um ao outro, sob o brilho das estrelas. Capítulo 13. O sol estava nascendo. Haru estava em sua montaria. Ele estava de bom humor, pois estava longe de sua aldeia natal. A noite passada foi legendária. Ele descobriu que tinha resistência infinita quando se tratava de fazer aquilo. Ele era como uma fera, e não importa o quanto tivesse atingido o clímax, ele não parava. Ele não se cansaria mesmo que passasse a noite toda. Foi divertido ver a garota olhando para ele como se ele fosse uma fera. Pena que os bons momentos não duram. Haru suspirou. A única coisa ruim sobre a noite passada foi que ele não podia continuar, e a garota também não. Mas agora, era a hora de ele trilhar seu caminho de conquistador. Ele não se esqueceria de Luna. Mas todo o seu foco agora é sua jornada. Ele não estava se movendo apenas para chegar à ilha Kyoshi. Ele também estava planejando ficar mais forte no caminho. Haru estava bem preparado para esta viagem. Ele havia enchido seu estoque do sistema com rações, e o mais importante, uma pesada armadura de ferro. Como seu físico estava além do nível dos humanos, seu corpo pode suportar armaduras pesadas. Ele pode invocá-la para lutar a qualquer segundo. Ela pesa cerca de 300 kg e Haru a estava mantendo no estoque porque não queria que sua montaria fosse lenta. Em seu caminho, Haru passou pela aldeia onde estivera quando foi expulso de sua vila. Levou-lhe quase um dia inteiro para chegar. A última vez que esteve aqui, os ex-soldados do Reino da Terra, agora seus subordinados, haviam tomado conta das aldeias nesta cordilheira e as tornaram pobres. Haru instruiu seus homens a devolverem o que haviam roubado, e eles o fizeram sem questionar. Eles nem tentaram fugir, pois acreditavam que Haru os havia envenenado. Eu adoro como as pessoas são ingênuas às vezes. Haru sorriu ao descer de sua montaria e a amarrou em uma árvore próxima. Ele então entrou na aldeia. As pessoas pareciam em melhor estado do que na última vez que as vira. Ao vê-lo, sorriram para ele como se ele fosse a esperança. Apontaram para ele e sussurraram. A última vez que esteve aqui, eles se aproximaram de Haru para pedir algum dinheiro, e zombaram dele quando souberam que ele não tinha nada consigo. Haru entrou em um restaurante. Havia um homem dentro da cozinha, cozinhando. Ei, patrão, o que você tem no menu? Haru chamou enquanto entrava. Não precisa ter pressa, jovem. Um homem veio até a mesa de Haru, mas congelou quando viu seu rosto. É você. Se lembra de mim? Como eu poderia não me lembrar de você? Você é o assunto das aldeias. O dono sorriu. Da última vez que você esteve aqui, você me perguntou onde estavam os bandidos, e a próxima coisa que soubemos é que eles nos devolveram nosso dinheiro. Eu nunca esqueceria um jovem como você. Ao que parece, os aldeões puderam dizer que Haru foi quem lhes deu a liberdade. Haru apenas assentiu. Nada digno de menção. Você é Haru, da Vila do Norte. Você me conhece? Haru apontou para si mesmo. Ele não se lembrava de ser famoso fora de sua vila. Ele nunca havia dado seu nome. Mas novamente ele nunca saiu de sua vila em primeiro lugar. Além disso, muitas carruagens passam por sua casa, alguns comerciantes definitivamente espalhariam seu nome, especialmente porque ele havia expulsado a Nação do Fogo. Mas como Haru estava focado em seu treinamento e em treinar os outros, ele não percebeu isso. Você é realmente famoso. Houve alguns boatos sobre um jovem que poderia atacar uma prisão cheia de dobradores de fogo e os derrotou. O dono disse com um sorriso. Havia alguma admiração em seus olhos. Agora me sinto realmente estúpido por pensar que eu te disse para ficar longe da cordilheira. Não se sinta, Haru disse. Estou com muita fome e estou viajando, então vou comprar comida. Por favor, não compre. É por minha conta. O dono sorriu e assentiu. Ele fez uma leve reverência, virou-se e foi para a cozinha. Haru abaixou a cabeça. Algo estava faltando. Se os boatos sobre ele começaram a se espalhar para aldeias próximas, isso significa que eles se espalharão mais. Deveria haver alguns batedores da Nação do Fogo para chegar à sua vila, certo? Haru se perguntou por que eles não atacaram sua vila. Eles estão se preparando para um ataque depois de reunir força suficiente, ou estão ocupados encurralando as principais cidades do Reino da Terra? Faz apenas 3 semanas. Não se pode esperar que boatos se espalhem tão rápido. Haru suspirou e decidiu não pensar muito nisso. Ele sorriu quando o dono do restaurante voltou com muitos pratos. Haru comeu alguns e embalou o resto, para guardar em seu estoque mais tarde. Patrão, eu tenho um pedido, Haru disse de repente. O dono levantou a sobrancelha. Claro, qualquer coisa que eu possa fazer. Eu preciso dormir por algumas horas. Eu preciso de um lugar por um curto período e vou embora. Haru pediu. Comparado aos outros homens, ele não precisa de muito descanso. Além disso, porque ele pode usar a dobra de terra para ver, então a escuridão da noite não o incomodará.
Como nota lateral, Haru sentiu que no futuro, ele poderá sentir tudo sem estar conectado ao chão e sem ter algum tipo de contato com a terra. Ao contrário de Toph, quando se trata de dobra, ele não tem limites. Ele só tem níveis. O dono do restaurante sorriu. Por favor, descanse o quanto quiser. Obrigado. Haru fez uma leve reverência. Logo ele foi guiado para um pequeno quarto com uma cama, e Haru ficou confortável. Depois de dormir por algumas horas, Haru abriu os olhos. Ele se levantou, ajeitou as roupas e saiu do quarto. O restaurante estava vazio, e o dono não estava em lugar nenhum. Haru deixou algum dinheiro no balcão. Ele então saiu, pegando sua montaria com ele. Como Haru tinha alta sabedoria, ele podia facilmente se lembrar dos mapas do Reino da Terra. Nas últimas 3 semanas, ele passou seu tempo estudando a localização das estrelas, formando seus grupos e assim, ele podia dizer a direção sem a necessidade de uma bússola. Algumas horas depois, tudo ficou escuro. Era o meio da noite. Os olhos de sua montaria estavam brilhando, por isso ela podia ver. Parecia estar com medo. Haru pulou dela, colocou a mão no chão, e ele pôde ter uma imagem dos arredores em sua cabeça. Ele virou a cabeça para a esquerda e para a direita. Os olhos de sua montaria não eram a única coisa que estava brilhando. Muitos outros olhos brilhavam através da escuridão, e todos estavam olhando em sua direção. Haru podia sentir ligeiramente os arredores com os sapatos nos pés, mas ter contato direto com a terra permitiu que ele sentisse melhor e em um amplo alcance. Ele levantou a mão, e 2 pequenas rochas perfuraram seus sapatos. Elas mudaram de forma e se misturaram com seus sapatos. Elas agiram como um meio entre Haru e o chão. Uma imagem clara dos arredores apareceu em sua cabeça, e ele só pôde dizer um palavrão. Havia um grupo de tigres ao redor dele. Os tigres tinham 3 metros de altura quando estavam em suas 2 pernas, e eles eram cerca de 5 em número. Caros tigres, se vocês querem ter um bom jantar, não podem vir sozinhos. Haru correu no lugar e deu socos para a esquerda e para a direita no ar. Rugido. Um dos olhos brilhantes se aproximou de Haru, seguido por um rugido forte. Era tão rápido que cruzou 10 metros em quase um instante. Haru, que podia esperar esse movimento por causa de seus sentidos superiores, deitou-se de costas. O tigre estava no ar acima dele, e Haru deu um soco para cima. O chão ao lado de Haru mudou de forma e atacou o tigre bem na cabeça, enviando-o voando no ar. Derrotando o tigre selvagem mais 500 de experiência, Haru zombou. Esses animais pareciam ser a melhor coisa que ele pode usar para praticar. Ele colocou as mãos atrás de si e deu um mortal para trás, ficando de pé. Ele gostou de sua nova agilidade, embora não fosse necessária para esta luta. Ciclando seu chi, Haru pisou no chão e uma grande parede de 5 metros de comprimento apareceu. Ter aumentado sua força física e chi permitiu a Haru realizar feitos que são considerados difíceis para a maioria dos dobradores. A parede rachou, e Haru sentiu 2 tigres a atingindo. Os outros 2 apareceram ao lado de Haru, olhando para ele com cautela, antes de correrem em alta velocidade em sua direção. Haru não tomou nenhuma postura de dobra. Ele parecia muito relaxado para alguém que está prestes a morrer. Anel espiral de espadas. A poeira flutuante formou uma espada de 2 metros que começou a girar ao redor de Haru. O nível da habilidade era alto, assim como sua velocidade e dano. Os tigres foram cortados ao meio pela espada e caíram, derrotando o tigre selvagem. Mais 500 de experiência. Notificações tocaram em seu ouvido. Haru as ignorou ao invocar outra espada giratória, totalizando 2. Ele olhou para cima da parede enquanto os 2 tigres restantes pulavam sobre ela e se dirigiam a ele. Ele apontou para eles com os dedos médio e indicador. Você não pode desviar no ar, ele esticou a mão para eles, e as 2 espadas pararam de girar e se dirigiram a eles, perfurando seus corpos e fazendo-os cair. Haru sorriu depois que a última notificação passou por seus ouvidos. Ele decidiu verificar suas estatísticas. Nível 14, 2.500 de 30.000 de experiência. Ele obteve uma quantidade considerável de experiência. Além disso, outra coisa subiu de nível. Anel espiral de espada subiu para o nível 13. Dobra com as mãos subiu para o nível 13. Dobra de terra subiu para o nível 13. É uma pena que fossem apenas 5. Haru dobrou o chão, criando buracos sob os cadáveres dos animais mortos antes de fechá-los. Da terra vieram, e para a terra retornarão. Virando-se para sua montaria que estava tremendo, Haru sorriu e deu um tapinha em seu pescoço. Não se preocupe, contanto que você esteja por perto de mim, você não será ferido. O animal apenas assentiu, parecendo entender o que ele disse. Ok, vamos continuar nossa caçada pela noite. Haru sorriu. O vale parecia estar cheio de feras, e o cheiro do sangue estava por toda parte. Ele podia sentir muitos passos em sua direção. Eles pareciam cheirar o sangue. Vamos subir de nível. A manhã chegou e Haru esfregou a testa. Sua montaria estava atrás dele, tremendo, enquanto ele chegava ao final do vale. Acho que meu chi está quase esgotado. Que noite longa. Ele suspirou de alívio. Atrás dele, havia uma longa trilha de feras mortas. A última coisa atrás dele era um grupo de criaturas gigantes parecidas com baratas, e todas tiveram seus centros perfurados por sua dobra de terra. Haru verificou seu sistema enquanto caminhava, deixando seu anel regenerar seu chi. Por causa de seu desempenho na noite passada, ele estava a apenas um fio de cabelo de atingir um novo nível. Além disso, a agilidade de Haru aumentou em 1 ponto por pular e se mover. Eu lutei uma batalha no escuro, isso é épico. Ele pensou enquanto pulava em seu animal e o montava.
Ele estava muito cansado de lutar no escuro sem ver. Ele seria honesto se dissesse que seus olhos quase doeram quando a luz do sol os atingiu e eles precisaram de algum tempo para se adaptar. Haru olhou para o céu na direção do sol. Ele fechou os olhos e se lembrou dos mapas que estava lendo. Agora, o layout desta área ficou claro em sua cabeça. Ele sabia em que direção deveria ir. Ok, assim que cruzarmos este vale, encontraremos alguma missão para fazer. Talvez caçar algumas feras ou se envolver em uma luta com uma fera gigante. Haru parecia animado enquanto cerrava os punhos e os levantava. Ele descobriu que as feras dão muitos pontos de experiência. Na noite passada, ele encontrou uma barata mutante e ela rendeu a Haru 2.000 pontos de experiência. Infelizmente para ele, era uma criatura única e a líder de seu grupo. O animal de Haru começou a tremer. Haru notou sua ação e deu um tapinha nele. Sua montaria estava mais obediente a ele desde a noite passada. Parece perceber o poder que seu dono tem e quem é o líder. Agora vamos continuar. Muito em breve, Haru deixou o vale e entrou em outra floresta, encontrando outra cordilheira. Uma das coisas fedidas era o quão grande é o reino da terra. Sua jornada continuou por 2 dias e Haru passou por algumas aldeias. Haru encontrou poucas feras e finalmente ultrapassou o 14º nível para o 15º. Ele manteve os pontos e não os usou por enquanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.